Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 da FUVEST. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. O efeito Doppler é caracterizado pela detecção de uma frequência diferente daquela emitida pela fonte devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Ela possui diversas aplicações, seja na medicina, astronomia ou ainda em sonares de velocidade, nos quais a velocidade de um objeto é medida comparando-se à frequência sonora emitida com aquela que é detectada. Considerando um radar de velocidade que envia ondas sonoras de 0,1 MHz em direção a um veículo que se aproxima com velocidade desconhecida. Letra A. Calcule o comprimento de onda emitida pelo sonar. Letra B. Suponha que exista um detector de ondas sonoras no carro. Calcule a frequência detectada por esse detector, considerando que o carro se aproxima do sonar com uma velocidade de 30 metros por segundo. E terceiro, encontre a velocidade do veículo, sabendo que o sonar detecta uma frequência de 0,15 MHz refletida de volta do carro para o sonar. Note e adote. Considere a velocidade do som como de 300 metros por segundo. Então, aqui eu já tenho que prestar atenção que ele está me dando a velocidade do som. Tá? Então, isso aqui já é uma coisa importante na resolução da questão. E segundo, olha o que ele falou. No efeito Doppler, a frequência FD detectada pelo observador e a frequência FE emitida pela fonte se relacionam de acordo com a expressão FD divididos por FS mais ou menos FD, VD, é igual a FE divididos por VS mais ou menos FE, onde FS é a velocidade do som, FD é a velocidade do observador e VE é a velocidade da fonte de emissão. Os sinais mais e menos são escolhidos de acordo com o movimento relativo entre a fonte e o observador. Então, nessa situação, você repara que ele também deu a relação que eu tenho que usar para resolver a questão. Então, se a gente for usar a fórmula que a gente conhece lá do efeito Doppler, a gente acaba errando a questão. Então, presta atenção que sempre que ele te der uma relação na questão, vai ser essa a relação que eu vou usar para resolver a questão. Beleza? Então, olha só. Na letra A, ele quer o quê? O comprimento de onda emitido pelo radar. Então, ele quer o comprimento de onda. Porém, cuidado, ele falou que a velocidade do som nessa situação é de 300 metros por segundo e que a fonte emite, uma frequência de 0,1 MHz. Então, eu tenho que lembrar que o mega é 10 a sexta. Então, isso aqui é 0,1 vezes 10 a sexta Hz. Para eu calcular o comprimento de onda, vem lamber ferida. Vem lamber ferida. Então, fica 300 é igual a lambda vezes 0,1 vezes 10 a sexta. Então, o comprimento de onda vai ser 300 divididos por 0,1 vezes 10 a sexta. Isso aqui pode ser assim, ó, 300 divididos. Se eu tirar um zero daqui, vai ficar assim, ó, 1 vezes 10 a quinta. Usando a propriedade das potências na fração, a potência vai para a parte de cima com esse sinal trocado. Então, isso aqui vai ficar o quê? 300 vezes 10 a menos 5. Então, o comprimento de onda vai ser o quê? 1, 2, 3, acrescento umas duas casas. Então, vai ficar 0,003 metros. Ou 3 milímetros. Beleza? Agora, vamos ver o que ele está pedindo na letra B. Ele disse assim, suponha
que exista um detector de ondas no carro. Calcule a frequência detectada por esse detector, considerando que o carro se aproxima do sonar com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, a ideia aqui, né, vamos botar aqui, ó, letra B, seria assim, o carro está indo para lá com uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? Aqui eu vou ter o meu sonar, certo? O meu sonar, ele está parado, então a velocidade do sonar é zero. O sonar, ele vai emitir uma onda com frequência de 0,1 MHz. Aí ele quer saber, qual é a frequência detectada pelo carro? Então, nesse caso aí, eu vou usar a relação que ele está dando. Qual é a relação que ele está dando? Ele disse o seguinte, ó, frequência detectada divididos pela velocidade do som mais a velocidade, né, do observador, que é o D, que seria o carro, vai ser igual a frequência emitida pelo sonar divididos pela velocidade do som mais a velocidade do sonar. Então, vai ficar assim, ó. A frequência detectada vai ser igual a 300 mais 30, que é a velocidade do carro, vai ser igual a 0,1. Não preciso mudar para hertz, porque ele vai pedir a frequência detectada, e aí eu já obtenho em megahertz, tá? 300, que é a velocidade do som, mais a velocidade do sonar, que é zero. Então, fica FD sobre 330 vai ser igual a 0,1 divididos por 300. Então, a frequência detectada vai ser 330 vezes 0,1 vai dar 33. 33 divididos por 300. Então, a gente pode dizer que 33 divididos por 300, a gente pode simplificar aqui e aqui por 3. Então, aqui vai dar 11 e aqui vai dar 100. E aí, eu sei que 11 divididos por 100, isso vai me dar 0,11 MHz. Beleza? Agora, vamos fazer a letra C. Na letra C, ele fala assim, encontre a velocidade do veículo, sabendo que o sonar detecta uma frequência de 0,15 MHz refletida de volta do carro para o sonar. Então, aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque está acontecendo duas situações ao mesmo tempo. A primeira, olha só, o carro ele está se aproximando do nosso sonar. Então, nessa situação, o carro se aproxima com uma velocidade V, o sonar ele está parado, porém o sonar ele emite uma frequência de 0,1 MHz. Certo? Então, essa é a situação. Quando ele faz isso, vai ter uma velocidade e uma frequência detectada aqui pelo carro. Essa frequência que foi detectada pelo carro, que vai ser a frequência que ele vai emitir para o sonar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é qual é a frequência obtida pelo carro. Então, essa é a minha primeira ideia. Como é que eu vou fazer isso? Frequência detectada, velocidade do som mais a velocidade do carro, que seria a velocidade da fonte, como ele disse aqui, né? Da velocidade de... Cadê? Ó? VD é a velocidade do observador, vai ser igual a frequência emitida, velocidade do som mais a velocidade do sonar, né? Então, a gente pode dizer que vai ficar assim, ó.
frequência detectada, divididos por 300 mais V, porque a gente não sabe a velocidade do carro, vai ser igual a 0,1 divididos por 300 mais 0, porque a fonte está parada. Então, eu sei que a frequência detectada pelo carro vai ser igual a 0,1 que multiplica 300 mais V divididos por 300. Certo? Esse cara aqui sobe multiplicando. 300 mais 0 é 300. Se eu multiplicar aqui por 10 e multiplicar aqui por 10, eu tiro esse 0,1, não tiro? Então, vai ficar assim, ó. 1 que multiplica 300 mais V divididos por 3.000. Então, eu sei que a frequência detectada pelo carro foi 300 mais V divididos por 3.000. Agora, eu vou ter a segunda ideia, que é o quê? Segundo, vamos botar assim, segundo, eu tenho que calcular, ó, a frequência obtida pelo sonar. Qual foi a frequência obtida pelo sonar? A gente sabe que foi uma frequência de 0,15 MHz, porque ele deu no texto, não é? Ó. Só que aí, com essa frequência que o sonar recebeu, a gente vai conseguir determinar a velocidade do carro. Como a gente vai calcular isso? Mesma forma, ó. Frequência detectada é igual à velocidade do som mais a velocidade da fonte, tá? Vai ser igual. Aí aqui que está o segredo, ó. Frequência emitida divididos pela velocidade do som menos a velocidade do carro. Por que menos? Eu vou até botar de vermelho. Por que menos? Porque o carro tem sentido contrário ao sonar. Então, o que a gente pode dizer? Que se eu disse que esse aqui seria o meu sentido positivo, né, que é do sonar para o carro, e o carro está vindo no sentido contrário, então a velocidade dele é negativa. Por isso que aqui é negativo. Se você não perceber isso, você erra a questão. Entendeu? Então, cuidado com isso aqui, certo? Então, na minha substituição, vai ficar assim. Qual foi a frequência que o carro emitiu para o sonar? A bola foi de 0,15. Então, vai ficar assim, ó, 0,15. Vamos lá. Qual é a velocidade do som? 300. Qual é a velocidade do sonar? 0. Entendeu? Então, vai ficar assim, igual. Qual é a frequência que foi emitida pelo carro? A frequência emitida pelo carro foi aquela ali, ó, 300 mais V sobre 3.000. E aqui vai ficar o quê? 300 menos a velocidade do carro, que a gente não sabe. Entendeu? Então, desenvolvendo isso aí, a gente pode dizer que vai ficar assim, ó, 0,15 divididos por 300 vai ser igual, ó, fração divididos por número. Repete a primeira. 300 mais V divididos por 3.000. Multiplica, né, que é divididos vira multiplica, o inverso da segunda, que é 300 menos V. Entendeu? Isso aqui ficou feio. Deixa eu apagar aqui, ó. Acho que assim fica melhor, ó. 1 divididos por 300 menos V. Aí aqui eu posso fazer assim, ó, vou usar um artifício matemático aqui. Aqui não é 300, aqui não é 3.000. Se eu simplificar os dois lados por 300, porque aqui tem uma igualdade, aqui vai ficar 10, né? Fica mais fácil. Então vai ficar assim, ó, 0,15 divididos por 1 vai ser igual
a 300 mais V, que divide 10, que multiplica 300 menos V. Multiplica cruzado, né? Vai ficar assim, 0,15 vezes 10 vai dar 1,5, que multiplica 300 menos V, é igual a 300 mais V. Entendeu? Aí agora eu vou fazer a distributiva. Esse vezes esse vezes aquele. 1,5 vezes 300, 450. Menos 1,5V vai ser igual a 300 mais V. Então, 450 menos 300 é igual a V mais 1,5V. 150 é igual a 2V, não, 2,5V, né? 2,5V, então V é igual a 150 divididos por 2,5. Quando eu pego 150 e divido por 2,5, isso vai me dar 60 metros por segundo. Beleza?